Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Frankel. Hoje, terça-feira, dia 10 de 1 de 2023, agora são 6h25. Quero acolhê-los, receber a todos, dizer que é bom tê-los por aqui. Bom dia, Yara, bom dia, Kélpia, bom dia, Ediana Galvão, Danilo, meu amigo Danilo Silvério, agora logoterapeuta, não? Silvia Aquino, Mariana Dudek, Bruneves. Muito bem, tá ok? Transmissão tá legal? Vídeo, áudio, tá rodando bem por aí? A Daniele Valendit. Muito bem, bom dia. O grande Jorge. Bárbara. Legal, boa. Tá ótimo, a Silvia tá dizendo. Que bom, obrigado pelo retorno. Silvia Aquino. Fá Ferreira, muito bem. Legal, boa. Muito bem, senhoras e senhores. Bom tê-los por aqui. Vamos de Café com Frankel, mais uma terça-feira. Espero que todos estejam bem, que tenham começado bem o ano, as atividades, os projetos. Espero que tenham conseguido fazer aquela descrição do ano tal como foi proposto no último Café com Frankel, né? De fazer essa projeção, de começar a mapear as possibilidades acerca do ano de 2023. Essa é uma atividade que vale muito a pena, é sempre bom começarmos o ano com esse olhar para aquilo que está por vir, fazendo essas projeções, nos colocando como esse ser futuriço, capaz de especular, de projetar, de vislumbrar possibilidades e profetizar, por assim dizer, acerca daquilo que está por vir. Boa. A Mariana está com problema. A Yara falou aí no chat, né, para ela tentar sair e voltar aqui da live, né, para ver se soluciona o problema. Porque eu acho que a grande maioria das senhoras e dos senhores estão vendo e ouvindo muito bem, né? Acho que não é um problema generalizado, talvez seja uma questão aí mais pontual da Mariana. Ó, outras pessoas chegando, o Thiago, a Suzana. Excelente. Então é isso, espero que estejam bem, que as coisas estejam caminhando do modo como deve, por aí. E hoje nós vamos falar sobre o sofrimento, tá bem? A partir de um recorte, de um prisma aqui muito específico que me parece muitíssimo oportuno. Só para vocês terem como referência a obra que será usada, eu irei fazer hoje uma referência a um capítulo, mais especificamente o capítulo Psiquiatria e a Busca de Sentido, que é o capítulo 2 do livro A Falta de Sentido, tá bem? Então, livro A Falta de Sentido. Cadê o café, professor? Nossa, hoje o dia começou cedo. Hoje eu tomei o meu café bem cedo. Normalmente eu tomo aqui com vocês, né? Quando era 4h30, já estava de pé, começando a preparar o meu café. Agora eu já estou na água, já estou em outro momento do dia. Então, livro A Falta de Sentido. Tá bem? Capítulo 2, Psiquiatria e a Busca de Sentido. Mas não fiquem inibidos não, tomem o seu café por aí, tá bem? Façam aí o uso da vossa cafeína, eu vou aqui na minha água, tá bom? Não fiquem inibidos por isso. Psiquiatria e Busca de Sentido. Vou falar um pouco sobre o sofrimento. De quando em quando é interessante voltar nesse tema, né? E é claro que essa é uma das temáticas centrais em Viktor Frankl, a questão do sentido da vida, né? Toda a temática do sofrimento, né? Viktor Frankl foi esse homem das dores, né? Descreveu como poucos dentro da psicologia essa dimensão do homo patiens, por vezes tão esquecida, né? Ou negada, lembrando-nos que o homem não é só um homo sapiens, um homo faber, né? Um homo amans, né? Não é só aquele que faz, aquele que ama, aquele que pensa, mas acima de tudo a pessoa humana é um homo patiens, né? É aquele que sofre, é aquele que padece.
né? Aquele que é capaz de se colocar diante do sofrimento com uma atitude de um certo atrevimento, o que é muito salutar, o que é muito interessante. Então, falemos aqui um pouco sobre o sofrimento. E por que eu acho interessante trazer isso? Porque é impressionante o número de relatos que eu escuto, tanto no Instagram, quanto no consultório, quanto de amigos, enfim. O número de relatos que eu escuto, o número de relatos que me chegam sobre pessoas que estão naufragando, pessoas que estão desertando, pessoas que estão sucumbindo, pessoas que estão desistindo, pessoas que estão padecendo, pessoas que estão sofrendo desproporcionalmente, pessoas que estão se separando porque não sabem viver de modo adequado os sofrimentos inevitáveis da vida. Aqui um breve parênteses. Eu sempre faço essa ressalva, mas nunca é demais, né? Nunca é exagero, porque pode ter alguém chegando aqui pela primeira vez, pode ter alguém que está aqui um pouco desavisado. Enfim, sempre que eu falo de sofrimento à luz da logoterapia, eu estou falando do sofrimento inevitável. Se porventura em algum momento for falar de algum outro sofrimento que não é inevitável, eu vou fazer referência a ele e vou apresentá-lo, né, com outras notas, né, e vou fazer uma antessala para deixar claro que não é o sofrimento inevitável que eu estou falando. Mas enfim, tenham muito claro isso. Muitas neuroses que nós desenvolvemos, muitas doenças que nós temos, doenças às vezes até mesmo físicas, né, porque a coisa somatizou, né, muitas neuroses, muitas doenças, muitas desistências que nós temos na nossa vida, muitas infidelidades para com o outro, infidelidade para com Deus, infidelidade para com os nossos afazeres, muitas das nossas desistências, das mudanças de planos que nós fazemos, por vezes descabidas, incoerentes, irresponsáveis, muitas traições, tá certo? Começam aqui, começam nesse ponto, começam numa visão equivocada que nós temos sobre o sofrimento. Tá bem? Isso precisa estar muito claro. E eu digo isso com uma ênfase, eu digo isso com uma certa veemência, eu digo isso como um alerta, porque eu vejo isso diariamente. Nas pessoas com quem eu convivo, nos pacientes que eu atendo, nas demandas que chegam, nos debates que nós fazemos de supervisão de caso, tá bem? Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias. Num casal que se separa, numa pessoa que abre mão de um grande sonho, numa família que se fecha a vida, eu vejo, e vocês veem também, na verdade eu só estou tornando claro e fazendo disso uma reflexão, colocando aqui palavras e montando um discurso em cima disso, mas é algo que todos nós vemos, é algo que vocês sabem. Tá? Por exemplo, me ocorre agora, esses dias estava com a minha família num parque, e aí chegou um rapaz e falou assim: poxa, que interessante, né? Você, assim como eu, tem 3 crianças, né? Porque no caso estavam só os 3 lá próximos a mim e a minha esposa, né? Eu falei: pô, que interessante, que bom que você tem 3 filhos, meus parabéns, né? Eu não tenho 3 não, né? Eu tenho 4, tá faltando uma, e na verdade a minha esposa está grávida do 5º, né? Então nós temos 5, não são 3, são 5. E ele falou: meu Deus, como que pode? Eu, assim que nasceu o 3º, na mesma semana em que meu 3º filho nasceu, eu corri para fazer uma cirurgia para que não viesse a ter mais filhos. Sei lá, deve ter ido fazer vasectomia, algo do tipo, né? E você que está no 5º? Eu falei: estamos no 5º e somos jovens, né? Muito possivelmente só estamos começando. E aí ele disse algo assim curioso, né?
nas reflexões que ele estava fazendo, né, no choque que ele tomou frente a essa fala e esse cenário, ele falou, e que curioso, mesmo tendo 5 filhos, né, 4 filhos e uma esposa grávida, vocês têm um sorriso no rosto. Como que pode? Ele lançou isso assim, né? Meio que num tom de humor, né? Meio que num tom de estranhamento, né? Como que pode? Vocês são felizes. E vocês têm 4 crianças pequenas e sua filha e sua esposa... Peraí, deixa eu tirar. Deixa eu só tirar o áudio. Aqui, fechar o WhatsApp, desculpa. E sua esposa está esperando o 5º filho. Como que pode? Você entende que por trás desse estranhamento, a partir dessa reflexão, desse jovem, né, que estava lá conversando conosco, né, existe uma visão profundamente equivocada sobre o que é a vida e sobre o que é o sofrimento? Tá? Como se as dificuldades da vida, os intempéries da vida, as demandas e as exigências da vida nos conduzisse inevitavelmente para um estado de apatia, de descuido, de desespero, como se todo e qualquer sofrimento fosse um caminho sem volta para o desespero, como se todo sofrimento necessariamente desembocasse num desespero. Ou seja, se eu estou sofrendo, logo eu estou desesperado. Se eu estou sofrendo, estou, portanto, padecendo, porque todo sofrimento exige algo de nós, leva algo de nós, coloca-nos diante de uma vivência de padecimento, como se todo sofrimento que nos conduz ao padecimento fosse ruim e, portanto, devesse ser evitado, e evitado a todo custo. Aquela máxima, né, funesta, nefasta, trágica, diabólica, de que nós precisamos a todo momento correr loucamente, desesperadamente atrás do prazer e fugir, como o diabo foge da cruz, de todo e qualquer sofrimento. Porque, vamos lá, é claro que algumas decisões que nós fazemos são decisões que apontam para um sofrimento. Quando você se decide por fazer um estudo, você está se decidindo por viver um certo sofrimento. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero fazer uma dupla jornada, né? Eu quero me relacionar sério com uma outra pessoa, eu quero me casar com essa pessoa que eu amo e com quem eu estava me relacionando. Eu quero me abrir a vida e ter filhos com essa pessoa. Eu quero colocar-me à disposição de outros. Eu quero levar mais a sério a minha vida intelectual. Eu quero poder ter uma prática de piedade mais profunda, né, e separar momentos na minha agenda para ter uma vida de oração. Assim, conforme você vai montando uma agenda com deveres, com responsabilidades, você inevitavelmente vai se colocando diante de situações que são situações que vão gerar um certo sofrimento. Sei lá, quando eu me decidi por fazer o Café com Frank às 6h25 da manhã, às terças-feiras, poxa, eu estava criando para mim mesmo um grande problema. No primeiro momento é isso, entendeu? Tipo, caramba, toda terça-feira você vai se comprometer, às 6h25 já tá de pé, de banho tomado, de café tomado, com conteúdo preparado, para ficar falando diante de uma tela com sei lá quem, com 100, 200, 300 pessoas. Que vai ter problema que você está arrumando para você mesmo, hein? Tá arrumando sala para se coçar, você não podia dormir até um pouco mais tarde? Você não podia simplesmente viver sem criar esse problema? Sem entrar por esse caminho de sofrimento? Entende? A pessoa que não consegue entender o lugar do sofrimento na vida é uma pessoa que vai se rebaixando, é uma pessoa que vai se subestimando, é uma pessoa que vai se apequenando, a vida vai ficando mesquinha,
ela de fato acredita que ela precisa recolher o máximo possível de prazer e evitar a todo custo os desprazeres e os sofrimentos. Sei lá, peguemos novamente aquilo que eu dizia agora há pouco, né? Um rapaz que chegou para mim e falou assim, nossa, mas vocês têm 5 filhos e ainda assim são felizes? Porque na cabeça de algumas pessoas é o seguinte, olha, cada filho é um sofrimento. Cada filho é uma dose de sofrimento que se coloca na vida. Olha, se você olhar por esse ângulo, se você parar e tentar fazer uma reflexão sobre esse recorte, você vai perceber que esse recorte ele é válido, ele é possível de ser feito. Existem aqui verdades, não existe uma verdade com V maiúsculo, mas existem aqui muitas verdades. Olha, realmente, né? Se você parar para pensar que cada filho traz um gasto, vamos pensar numa mentalidade assim bem materialista, bem hedonista, tá bem? Bem baixa. Olha, cada filho traz um gasto, é evidente que sim. Mas não só traz um gasto, também lhe rouba horas de sono. Mas não só isso, também lhe causa preocupação. Também faz com que você tenha que viver uma vida mais devotada ao outro e menos ensimesmada, porque vai ter alguém que você vai ter que olhar. Você vai estar lá nos seus afazeres, na sua atividade, no seu passeio, nas suas férias. Você vai estar lá no teu carro. Em todo momento que você estiver diante dessa outra pessoa, você vai ter que estar alerta, você vai ter que estar preocupado, você vai ter que pensar, será que ela está bem? Será que ela comeu? Será que ela dormiu? Né? Será que tem algo que eu posso fazer por ela? Será que ela está numa situação de perigo e, portanto, eu preciso me antecipar para que nada de ruim aconteça? Ou seja, tudo bem, isso gera um sofrimento. É claro que gera um sofrimento. Se a gente pensar por esse ângulo, sim, gera um sofrimento. Então, gera um sofrimento também você tentar ser fiel a alguma pessoa. Amar de fato alguma pessoa, gera um sofrimento. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que se entreter com ela, você vai ter que se antecipar às necessidades dela, você vai ter que ser criativo, você vai ter que ser intenso, você vai ter que priorizá-la, né? Vai ter que priorizar essa pessoa. Tá bem? Agora, e se esse é o único recorte que eu faço? E se toda a minha vida é vivida tendo esta realidade como crivo, eu tô ferrado. Entende? Primeiro, que eu vou virar um neurótico. Segundo, que toda vez que o sofrimento bater na minha porta, e os sofrimentos batem à nossa porta, porque, como vai dizer Victor Frankl, não há um único ser humano que possa dizer que nunca sofreu. Tá bem? Quando o sofrimento bater na minha porta, eu vou me colocar como uma criança que berra e chora, como alguém que se sente injustiçado, como alguém que se sente esquecido. Vou me colocar lá numa posição fetal e vou chorar de forma terrível. Vou chorar de forma intensa, porque, ó céus, ó terra, pobre de mim, logo comigo, bem eu, bem agora, não é possível. Nós precisamos saber viver e viver de forma digna e viver com cabeça erguida os sofrimentos inevitáveis da vida. Vou pegar agora sim eu vou entrar no capítulo 2 aqui que eu disse do livro A Falta de Sentido, tá bem? Viktor Frankl vai falar, por exemplo, da atitude que o terapeuta, o médico, precisa ter diante do seu paciente, né? Ele vai falar, olha, é um equívoco achar que o médico, o terapeuta, está lá só para curar a pessoa, só para tirar dela uma doença. É claro, se puder curá-la, deve curá-la. Se puder tirá-la do sofrimento, deve agir desse modo. Mas nem sempre é possível. E essa não é a única atitude exigida e que se faz necessária dentro, por exemplo, de um setting terapêutico, dentro de uma clínica médica. O médico não deve só tratar a doença, mas, acima de tudo, o médico
deve convocar o paciente a ter uma atitude honrada, digna, diante do sofrimento. Porque, vai dizer Viktor Frankl, com a atitude correta, o sofrimento inevitável se transforma em uma heróica e virtuosa conquista. É bonito isso, né? Com a atitude correta, o sofrimento inevitável se transforma em uma heróica e virtuosa conquista. Tem algo de enobrecedor no sofrimento, que se não é visto, que se não é tocado, sabe, se perde uma grande oportunidade, de um grande crescimento, né? Viktor Frankl vai citar nesse capítulo, depois leiam, é muito interessante esse capítulo, né, que trata sobre a psiquiatria e o sentido da vida. Ele vai citar Edith Joelson, que vai tecer alguns comentários muito interessantes sobre a logoterapia, né? Ela falou, olha, uma das coisas interessantes da logoterapia e da entrada, né, do início, do start da logoterapia nos Estados Unidos, é que a logoterapia ajuda as pessoas a, de fato, compreender que no sofrimento se esconde algo de enobrecedor e que o sofrimento não é algo degradante. Muito pelo contrário, o sofrimento é um convite, é uma oportunidade para um caminho de purificação, um caminho de crescimento, um caminho de elevação, né? E ela vai dizer, citando aqui a Edith, né? Ela vai escrever que um dos problemas da sociedade odiana é que o fardo do infeliz, ou seja, o fardo daquele que sofre, né? O fardo do infeliz, o fardo da pessoa que está num estado de sofrimento, o fardo daquele que é visto como, né, um desgraçado, como alguém que está, né, num momento de grande dor, de grande dificuldade, o fardo do infeliz é aumentado. Pois além de ele ser infeliz, né, porque isso não dá para ser evitado, porque é um sofrimento que lhe acomete, é uma realidade que faz parte daquilo que lhe é dado, do seu destino, um destino biológico, um destino sociológico. A questão é a seguinte, que além de a pessoa ser infeliz, ela envergonha-se de sua infelicidade. Ou seja, vamos colocar aqui em termos outros para se encaixar bem nessa reflexão que nós estamos fazendo, né? O problema é que a pessoa, quando não sabe de fato sofrer com cabeça erguida, sofrer com honradez, com dignidade, o problema é que, além de ela não conseguir afastar esse sofrimento, porque algumas coisas simplesmente não podem ser afastadas, elas estão dadas. Além de ela não conseguir negar, evitar esse sofrimento, ela envergonha-se do sofrimento que ela tem. O fardo do infeliz é aumentado, pois além de ser infeliz, ele envergonha-se da sua infelicidade. Ou seja, não encontra nessa dor, nesse sofrimento, um elemento de purificação, um caminho de salvação. Não vê nisso uma oportunidade para se tornar um outro. Não vê no sofrimento uma presença, um verbo, um logos, uma convocação, um chamado. Não. Só vê desespero, só vê tormenta e se envergonha, né? Se envergonha porque as coisas não estão bem. Se envergonha porque está desempregado, se envergonha porque não tem aquela situação financeira que gostaria, se envergonha porque tem uma situação familiar um pouco distante daquilo que ele gostaria, do que a sociedade espera, se envergonha, né? Enfim, se envergonha da sua infelicidade, se envergonha porque tem uma doença incurável, se envergonha porque acabou de receber um diagnóstico, né, A ou B, se envergonha, né, porque não está conseguindo viver as suas realidades, né, como poderia, se envergonha de tudo. Terrível, né? Trágico. Em contrapartida,
quando nós conseguimos fazer... Eu vou ler um texto aqui muito interessante, tá? Um caso de um encontro de Viktor Frankl, né, com um rabino que estava num estado de desespero. Em contrapartida, quando nós conseguimos fazer uma pausa, quando nós conseguimos parar diante do sofrimento, quando nós conseguimos fazer um exercício, e aí eu coloco para vocês aqui esse exercício, tá? Quando nós conseguimos fazer um exercício de parar diante do sofrimento, parar e contemplá-lo, parar e contemplá-lo amorosamente. Façam o seguinte, é fato que todos nós temos, né, os nossos momentos de sofrimento durante o dia. Sei lá, talvez nesse momento, exatamente nesse momento, o teu sofrimento seja, né, vencer a inércia, que é um sofrimento considerável, né? Não é um sofrimento de alta escala, não é um sofrimento, né, que vai te levar a desenvolver nenhuma virtude muito heróica, né? Mas enfim, né? Pode ser que o teu sofrimento nesse momento seja vencer a tua inércia, ou seja, sair da cama, começar o teu dia, né? Sacudir a poeira e começar essa tua terça-feira. Pode ser que a tua dificuldade seja essa, começar bem, começar com um sorriso no rosto. Olha, começar eu até vou, Luiz Henrique, porque eu não tenho muita opção, mas assim, eu tô meio ranzinza, eu tô meio chato, sabe? Eu não tô muito afim de fazer as coisas bem feitas, né? E talvez o teu sofrimento seja fazer isso tudo com um sorriso no rosto. Talvez o teu sofrimento seja, sabe, cumprir uma ou outra atividade que você vai deixar para trás, assim, por pura preguiça, por puro desleixo. Então, olha, vou fazer o seguinte, paremos diante dos nossos sofrimentos, quando eles nos visitarem, quando eles nos acometerem. Paremos diante dos nossos sofrimentos e façamos o firme propósito de não reclamarmos. De não reclamarmos. Não é reclamar só para terceiro. É reclamar para você mesmo, tá? É começar aquela lamentação interna, né? Ai, nossa, né? De novo, vem comigo. Ai, pobre de mim, e agora? O que vai ser de mim? Como que eu consigo viver desse jeito? Como que alguém pode, né, crescer, empreender, se tornar bom, se tornar santo, né? Tendo essas dificuldades, tendo, né, essas pedras no sapato. Não, faça o seguinte, pare diante do sofrimento, por menor que seja, por mais tolo que seja, pare e se cale. Pare e não reclame. Pare e contemple-o. Contemple o sofrimento. Mas contemple amorosamente, contemple aquela situação. E faça o exercício de começar a perceber que em meio àquela situação, àquele sofrimento, há uma presença. Há uma presença, e essa presença é a presença de um Deus amoroso que vem lhe visitar, e lhe visita de todas as formas possíveis, mas uma das formas que ele mais gosta de visitar aqueles que de fato ele ama. Essa é uma passagem muito bonita que está escrita no livro Imitação de Cristo, né? De muitas formas Deus visita os seus, mas aqueles que de fato ele ama, ele costuma visitar no sofrimento. E ver que em meio a esse sofrimento há uma visita, há uma presença. E que mais? Esse sofrimento, ele é providencial. Ele é um presente, porque ele lhe estimula a dar passos na construção de um caráter, para que você de fato se torne alguém mais maduro. É um presente que lhe fora enviado para o seu crescimento. E, né, a etiqueta diz, a norma diz que de presente não se reclama, né? De que ninguém deve ficar reclamando dos presentes, ninguém deve ficar se queixando do que recebeu, né? A gente ensina as crianças isso, né? Olha, recebeu um presente, agradeça, meu filho.
Ainda que você não, né, tenha desejado, querido, pedido exatamente aquilo, mas agradeça. Se a gente começa a entender que é um presente, é uma dádiva, e não uma tragédia, não uma desgraça, não, né, um abandono, mas um encontro. Se eu paro de reclamar, se eu paro de negar e começo a integrar, e começo a contemplar, e começo a agradecer e ver nisso uma oportunidade, uau! Isso se torna luminoso, eu cresço. Eu cresço. Eu paro de colocar limites, né? Eu sou fiel desde que, né, a situação não exija de mim grandes renúncias, né? Eu sou alguém dedicado ao meu trabalho desde que o meu trabalho não comece a exigir de mim, né, grandes sofrimentos. Eu sou uma pessoa honrada e tento ser fiel aos meus valores desde que isso não entre em confronto com o meu bem-estar. Entende? Assim, uns limites toscos, tolos, que vão nos levar para o buraco, que vão fazer com que a nossa vida fique minguada. Pare diante do sofrimento. Não reclame, não fique murmurando. Veja nisso um bem, veja nisso um presente, veja nisso uma graça. Você está sendo visitado. O sofrimento nos enobrece, nos eleva, e você não tem nada que se sentir envergonhado por isso, muito pelo contrário. Se sentir amado, se sentir lembrado. Justamente porque está num momento de dificuldade. Talvez seja uma dificuldade muito pequena, que você a vive de forma solitária. Pois bem, mas é naquela realidade cotidiana, é naquele pequeno sofrimento, naquela pequena contrariedade, vivida de forma solitária, que você é convidado a se superar. E se você conseguir de fato ter uma atitude correta, que transforma o sofrimento inevitável em uma vitoriosa conquista, pronto. Pronto. Algo daquela situação você conseguiu extrair, algo de bom, algo de melhor, algo de grande. O teu caráter vai sendo forjado, entende? Você vai se tornando uma pessoa de confiança, você vai se tornando uma pessoa mais magnânima, você vai se tornando uma pessoa mais constante. Bom, a hora está avançada. Eu tenho também aqui os meus compromissos. Eu quero só terminar fazendo a leitura de um texto muito interessante que está no final desse capítulo 2, tá? Victor Frankl vai falar do encontro que ele teve com um rabino que foi procurá-lo. Bom, vou começar aqui no início do parágrafo, né? Sem fazer uma explicação de como essas coisas se amarram no texto que Victor Frankl vinha desenvolvendo, mas vocês vão se encontrar aqui na leitura facilmente, rapidamente. Foi exatamente o que fiz uma vez, por exemplo, quando um rabino da Europa oriental veio até mim e me contou sua história. Ele havia perdido sua primeira esposa. Então, um rabino veio à procura do Dr. Victor Frankl e a demanda dele era o seguinte: ele havia perdido sua primeira esposa e seus 6 filhos no campo de concentração de Auschwitz, onde foram mortos com gás. E agora descobriu-se que sua segunda esposa era estéril. Apontei a ele que a procriação não é o único sentido da vida, porque caso contrário a vida em si não teria sentido, e algo que não tem um sentido próprio não ganhará sentido somente por sua perpetuação. No entanto, o rabino avalia sua situação do ponto de vista de um judeu ortodoxo, desesperado por não ter nenhum filho para dizer o Kadish para ele após a sua morte. O Kadish é as orações que os parentes, os familiares fazem, né, ao morto. Então, assim, ele não teria ninguém para dizer o Kadish para ele após a sua morte. Mas não me dei por vencido, vai dizer Victor Frankl. Fiz uma última tentativa de ajudá-lo, perguntando se ele não esperava ver seus filhos novamente no céu. Diante dessa pergunta, o rabino começou a chorar, revelando o verdadeiro motivo de seu desespero. Ele explicou que seus filhos, uma vez que morreram como mártires inocentes, eram considerados dignos do lugar mais elevado no céu.
mas ele, um velho pecador, dificilmente seria enviado para o mesmo lugar. Novamente não desisti e disse-lhe: não é concebível, Rabino, que este tenha sido justamente o sentido de o Senhor ter continuado vivo após a morte de seus filhos, para poder ser purificado por esses anos de sofrimento e, embora não inocente como seus filhos, se tornar digno de juntar-se a eles no céu? Não está escrito nos Salmos que Deus guarda todas as nossas lágrimas? Portanto, talvez nenhum de seus sofrimentos tenha sido em vão. Portanto, talvez nenhum de seus sofrimentos tenha sido em vão. Pela primeira vez em muitos anos, ele encontrou alívio ao ver seu sofrimento sob a nova luz que lancei sobre o assunto, fazendo com que ele o reexaminasse em seus próprios termos. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Tenham todos um bom dia. Aqueles que puderem, não se esqueçam, printem essa live, botem lá nos seus stories, me marquem, tragam mais pessoas para os nossos programas, para acompanhar esses conteúdos. É sempre uma alegria tê-los por aqui. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela assiduidade. Nos vemos na próxima terça-feira no nosso Café com Frankel, a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Tchau!